Eu falei um livro e estava mutado meu. Bom, desculpa. Então, mais uma vez, bom dia a todos. É porque mutou sozinho, quando ele grava ele muta. Sim, o que eu estava comentando, né, enquanto meu microfone estava mutado, né, era só respondendo algumas mensagens aqui. O Gustavo perguntou o que acontece se alguém disser sim. Eu acho que eu não sei nem se eu respondi isso antes de mutar meu microfone, mas na verdade todos têm que estar no consentimento de todos, né? E eu só passei uma atividade que foi a de conjuntos e essa atividade foi só para reconhecimento e eu, né, posso colocar os pontos como extra, mas ele não entra oficialmente na contagem das atividades. Vai só recapitulando, como é que vai proceder, tá? A gente fez a discussão desses casos, digamos assim, mais triviais, tá? Os casos básicos, que é fatoriais, permutação, arranjo de combinação. E a gente trabalhou alguns exemplos básicos, aí eu estou devendo a atividade disso aqui. Tá? Eu estou devendo a atividade dessa parte básica. Estou falando aqui desse princípio da inclusão e exclusão, né? Na verdade, a gente começou na aula anterior e, sei lá, vamos ver se a gente consegue concluir hoje. E depois, tudo bem, na próxima aula, a gente, né, vou ver se a gente entra nas permutações caóticas. Aí, com esses dois tópicos, aí eu já passo um exercício para vocês, tá? E assim vai, a cada dois eu passo uma atividade e, e assim vai completando a unidade, né? Pois bem, então, deixa eu voltar aqui à discussão desse exemplo 19. Tá? Eu sei que a gente já fez algumas coisas aqui nele, mas, né, eu vou dar só uma retomada aqui na ideia, né, dele. Bom, ele é um exemplo que ele não pede... O que ele pede aqui não é todo o conjunto, né? Ele pede já algumas partes, digamos assim. Como assim? Porque ele pede os divisíveis por exatamente 2, né? No caso, né, vamos fazer a leitura aqui para contextualizar o que eu estou falando. Então, eu tenho os números de 1 a 1000 e ele quer saber quantos são os divisíveis exatamente por dois números pertencentes a esse conjunto aqui. Ou seja, as contagens 1 a 1 a gente não faz. Tá? Então, de todos os subconjuntos possíveis, né, que no caso são os divisores de 2, de 3, de 7, de 10, os 2 a 2, os 3 a 3, os 4 a 4, a gente não conta os 1 a 1, né, porque ele está querendo saber os divisíveis exatamente por 2. Então, a gente vai querer partes, né, não vai querer o todo. E depois ele pede os divisíveis por pelo menos 2 deles. Aqui eles já dá os resultados, né? Mas, tá, então vamos à ideia aqui. Eu vou começar a ideia para esse caso, só relembrando a ideia de conjuntos, bem simples, né? Usando os diagramas de Venn, inclusive. Aqui, quando a gente faz os diagramas, existem algumas regiões, né? No caso, essas regiões é onde se encontra algumas interseções, inclusive, né? Então, por exemplo, essa região aqui, vou pintar aqui, botar algumas cores aqui. Então, por exemplo, essa região que eu estou colocando aqui em vermelho é a interseção inclusiva
exclusiva do A e B, né? Aí tem essa região em azul, que é a interseção dos três, né? Todos os elementos que estão aqui na parte azul estão nos três conjuntos. Essa parte verde aqui é uma região exclusiva do A e C, tá? E essa região aqui é uma região exclusiva do C e B. Bom, então, só refazendo a pergunta, né? Mais ou menos baseado na pergunta lá que a gente está em questão, se eu perguntasse assim, eu quero os elementos que estão apenas em dois conjuntos, simultaneamente. Né? Ou seja, eu não quero os elementos que estão nos três conjuntos, nem os elementos que estão em um conjunto. Eu quero os que estão em dois conjuntos. Bom, aí nada mais é do que contar as regiões em vermelho, né? Os elementos da região em vermelho, que eu vou chamar assim, tá? A região que está pintada em vermelho, somar com os elementos que estão na região em amarelo e somar com os elementos que estão na região em verde. Tá? Eu acho que até o momento todo mundo concorda com isso. Agora a questão é como a gente calcula cada região dessa. Porque não pode entrar na contagem a região em azul, né? Aqui para diferenciar eu vou colocar AM, tá? De amarelo e AZ azul. Bom, essa região em vermelho aqui, a quantidade dos elementos que tem aqui nessa região nada mais é do que a quantidade de elementos que tem na interseção de A com B, sendo que quando eu calculo a interseção de A com B, a interseção de A com B tem a região em vermelho e tem a região em azul. Ah, é verdade. E os dois, vermelho e verde, né? Tem as três primeiras letras, inclusive. Então eu vou botar VM, tá? Porque aí, né, no caso, VD vai ser para verde. Obrigado aí pela dica. Tá, então essa região em vermelho. Peraí. Ah, tá. Vermelho, tá, então aqui é verde. Bom, então essa região em verde, né, no caso aqui eu inverti a ordem. Deixa eu trocar de novo aqui. Tá aqui vermelho, aqui verde. Então a região em vermelho é a interseção de A com B, menos a interseção aqui em azul, que é a interseção dos três. Tá, e agora essa região aqui em amarelo, isso aqui tudo é essa região em vermelho. A região em amarelo, que é essa daqui, é o número de elementos de B interseção C menos a região em azul, que é a interseção dos três. E por fim, a região aqui em verde é a interseção aqui de A com C menos a interseção dos três. Tá, então, observar isso aqui.
Essas interseções aqui 2 a 2, eu vou chamar de S2, tá? Então isso aqui a gente vai... O que é S2, tá? S2 é a soma das interseções 2 a 2, tá? E aqui a gente vai subtrair as interseções 3 a 3, né? Aqui tem variação. Aqui é A com B, B com C e A com C, né? Então, esse S2, né, são todas elas, todas essas variações. Aqui a gente só tem um conjunto, né? Como nós temos 3 elementos, então, na verdade, o S3 se resume a um conjunto só. Então, aqui, na verdade, a gente está tirando 3 vezes esse conjunto aqui, que eu vou chamar de S3. Tranquilo, né? Essa é a ideia que eu apresentei aí até o momento. É tipo isso, né? O S2 aqui, só repetindo a ideia, o S2 é a soma desses três aqui, que é todas as interseções 2 a 2, e aqui vai ser subtraído, né, o mesmo elemento 3 vezes. Muito bem. Se a gente for pensar com 4 conjuntos, aí a coisa já fica bem mais complicada. Então, no caso, essa expressão aqui, na verdade, ele colocou lá uma espécie de fórmula, né, baseado nisso aqui. Quer dizer, isso aqui acabou gerando a fórmula, né, que eu vou mostrar aqui para vocês rapidão, tá? Que é essa ideia aqui, ó. Essa daqui. Tá? Por que aparecem essas combinações, né? Que foi, inclusive, acho que foi uma das perguntas que fizeram que eu não soube responder, assim, pelo menos a priori. Essa ideia aqui das combinações é quando aparecem repetições. Por exemplo, teve um dos exemplos que a gente viu anteriormente que aparecia algumas repetições. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui isso no nosso documento, tá? Isso aqui foi o da aula anterior, tá? Inclusive essa contaiada todinha acho que é melhor refazer. Deixa eu só ver aqui se a gente... Pronto, tá aqui. Esse exemplo aqui, que a gente foi fazer o exemplo 18, né? Que foi os anagramas da palavra capítulo, né? Aí o conjunto A foi definido como são todos os anagramas onde ele amarra a letra C, né? Ou seja, só a primeira letra não varia, né? E varia as demais. Aqui no segundo, ele amarra a letra A e assim vai, né? O terceiro conjunto, ele amarra a letra P, né? E varia as outras letras. E o quarto conjunto, ele fixa a letra I e varia as outras letras. Aí, quando a gente fez essas contagens, o que a gente percebeu, né? Não sei, quer dizer, o que deu para perceber, né? Que na contagem, né, alguns deles iam se repetir, né? Então, por exemplo, quando a gente aplicou a fórmula, né, que no caso ia virar a quantidade de elementos da união, então veja que aqui tem 4 elementos, né, 1 a 1, 6, 2 a 2, 4, 3 a 3 e 1 que só tem 4, né, 4 elementos, ou 4 a 4. Tá, esses números aqui, esse 4, esse 6, esse 4 e no caso aqui o 1, a gente pode escrever eles como combinação, tá? Inclusive a gente vai ver futuramente que tem um negócio chamado triângulo de Pascal, né? Que em cada linha são números gerados por combinações. Então, esses números aqui, esse aqui no caso, se a gente fizer combinação 4 a 1, vai dar esse carinha aqui. Então, esse aqui, combinação 4 a 2 a 2, né? Vai dar 6 no caso. Isso aqui eu posso dizer que é a combinação de 4, 3 a 3. E aqui esse 1, né? Que está implícito.
eu posso dizer que é a combinação 4 a 4. Então, aqui tem uma linha, né, que eu posso escrever como combinações, onde varia aqui, né, se a gente observar, vai variar aqui só esse númerozinho, tá? E esses são os elementos. Então, na verdade, essas combinações aqui que aparecem nessa fórmula é quando há repetição aqui nas somas. Tá? Se não há repetição, aí vai ter que somar cada um, né? Mas quando há repetição, aí essas quantidades aqui são, na verdade, linhas de combinações. E isso aqui sempre aparece pelo seguinte, né? Pelo menos o que a gente acabou de ver nesse desenho que eu fiz agora, é que por mais que a gente não esteja fazendo as contagens, né, desses 1 a 1 aqui, mas toda vez que a gente soma coisas exclusivas, a gente vai ter que retirar sempre a mesma coisa, né? Tem interseções aqui que fazem parte dos 2 a 2 aqui. Então, aqui aparece o elemento, em particular o 1, e aqui apareceu o 3. Isso aqui, da mesma maneira como eu acabei de exibir no exemplo anterior, eu posso escrever isso aqui como combinações. Tá? No caso, isso aqui seria a combinação 3-1, e esse aqui, sei lá, pode ser a combinação 3-0, ou sei lá, eu vou botar aqui 3-0, tá? Já que aqui eu botei 3, né? Não sei como é que. Para dar um tem mais opções, né? Bom, enfim, essa seria uma possibilidade, né? Deixa eu ver se tem outra aqui. Professor, Pode falar. não teria, é uma dúvida, não teria que somar a interseção de novo, não, nessa equação aí, já que tirou 3 vezes, ou só naquela outra que deveria tirar? Espera aí, No caso, repita. somar, né? Você disse que tem que É, somar aqui? somar a interseção de novo, não tem aquela equação que o senhor tira a interseção assim, tira demais e tem que somar de novo? Aí não é feito não também, Não, nesse caso aqui não precisa, ou é só porque naquela mesmo? no caso essa aqui é geral, que você está falando. E eu tô falando essa mesmo, eu tô em dúvida, Não, é eu tô porque. comparando com a outra anterior aí com essa. Sim, sim. É porque, no caso, essa daqui ele quer o número que existe apenas em dois conjuntos, né? Ou seja, ele quer saber o número de elementos que tem aqui nas regiões de vermelho, amarelo e verde, né? Então a gente tira os 3 a 3 aqui, né? Porém, não tem mais do que 3, né? Então morre aqui. E a gente não conta os 1 a 1, né? Então, na verdade, toda a nossa contagem desse caso específico, ele entra só nesse caso aqui que eu estou exibindo para vocês. Tá? Então, Tá certo, aqui morre aqui mesmo, tá? Porque entendi. eu estava tranquilo, né? Tranquilo, Eu acho que, valeu. obrigado a você pela participação. Eu acho que o que embaralhou, pelo menos na aula anterior, é essa questão de eu estar querendo fazer a discussão aqui em cima da fórmula, né? E eu acho que não é por aí, tá? É um equívoco que, assim, né? A gente tem que começar a dar ideia. Tá, Professor, então, pode falar. eu não entendi essa parte de combinação 3-1 que o senhor botou ali. Não, Foi aqui eu estou combinação 3-1. colocando isso aqui, se a gente abrir a combinação, né? Isso aqui vai dar 3 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial, tá? Se a gente faz essa conta aqui, isso aqui dá exatamente 3. Esse carinha aqui, tá? Ah, O que eu estou
essa analogia que eu estou fazendo aqui é comparada com essa daqui, ó, né? Que quando há repetição de elementos, essa repetição aqui ele acaba entrando numa linha de combinações. Na verdade, essas quantidades aqui, elas são quantidades que entram nessas linhas de combinação, né? No caso aqui, 4 elementos daqui, 6 elementos dos 2 a 2, né? 4 elementos dos 3 a 3 e um elemento dos 4 a 4, isso configura uma linha de combinações, né? Esses números aqui, 4, 6, 4 e 1. Isso aqui a gente vai ver isso fortemente na segunda unidade, né? Assim, o que acontece quando eu somo esses elementos, né? Isso aí é o que a gente vai ver na próxima unidade. Aqui, beleza, caiu nessas... apareceu isso aqui, né? Eu estou só dizendo isso, né? Para justificar na fórmula que ele exibe, né? O que significa aquelas combinações lá. Sim, sim, entendo. Aí, em analogia a essas coisas aqui, eu também só escrevi aqui, né? Esses dois números que apareceram aqui, ó, 1 e 3, eles podem ser escritos, né, como combinações também, né? O 1 é a combinação de 3 0 a 0, né? Deixa eu só abrir aqui a conta para você visualizar essa combinação 3 0 a 0, né? Porque que dá 1. Então, se eu faço essa combinação aqui, vai ser 3 fatorial, né? Sobre 0 fatorial e 3 fatorial. Né? Porque nas combinações, a soma dos de baixo tem que dar o de cima, né? Como aqui é 3, 1, né? Então, aqui a gente escreve 3 fatorial, 1 fatorial, e o próximo número é a diferença dos dois, né? Que é quanto falta para que a soma dos dois de baixo gere o de cima. E aí vocês podem perguntar, tá, e por que isso dá 3, né? Então, a resposta é por causa disso, é porque isso aqui é 3 vezes 2 fatorial, né? Sobre 2 fatorial, né? 1 fatorial é 1. Então, aqui cancela, né? Fica só 3. Se eu faço essa conta aqui, aqui cancela esse com esse, 0 fatorial é 1, tá? Então, isso aqui dá 1. Então, o que eu estou dizendo, né? Certas sequências de números podem ser escritas como sequências de combinações. Isso que eu estou querendo falar, tá? E isso também está justificando isso aqui, né? Por que aqui aparece combinação? Essa combinação. Porque, né, se há repetição, e sempre vai haver, nessas somas aqui dos conjuntos, né? Que no caso pode ser 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, assim vai. Então, acaba entrando nessas combinações, tá? E esse menos 1 aqui é porque tem hora que a gente retira elementos e tem hora que a gente coloca elementos, né? Isso também vale para aquele exemplo anterior lá. Bom, então essa aqui é uma ideia, tá? Agora, vamos pegar aqui um exemplo mais simples, tá? Só para a gente preparar o terreno lá para o nosso exemplo de fato. Então, por exemplo, imagine que eu vou pegar aqui um novo universo, né? Ao invés de ser de 1 a 1000, eu vou pegar um universo menor, tá? Só para a gente visualizar como deve proceder. Então, vou pegar aqui de 1 a 100. Vou pegar só de 1 a 100. Aí eu vou pegar aqui os divisores de 2, na verdade, os múltiplos de 2, né? Dentro desse universo, né, os números que o 2 divide. Então, a gente sabe que isso aqui eu vou escrever, inclusive, assim, né, 2 vezes 1 até 2 vezes 50. Né? Então, eu tenho 50 divisores de 2 aqui. Na verdade,
Na verdade, isso aqui não é axioma, tá? Isso aqui tem demonstração. Sendo que aqui eu estou exibindo assim, de uma maneira mais intuitiva. Tá, então, sei lá, vamos supor que eu vou pegar aqui um conjunto delta, que são os números 2, 3 e 5. E tá, que eu coloquei os divisores do 2, os divisores do 3, né, são os números 3 vezes 1, né? São todos os números, né, que eu divido por 3 aqui, desse conjunto, ou seja, os múltiplos de 3. Isso aqui vem até o 3 vezes 33, né, que vai dar 99, que é o mais próximo aqui do 100. E, sei lá, os divisores do 5. Que é o que tem os 3, né, 2, 3 e 5. Então aqui vai ser... Tem o 5, tem o 10 e assim vai, né, até 5 vezes 20. Bom, então suponha que eu quero perguntar, né, quantos números daqui, né, são divisíveis exatamente por 2 desses 3 aqui. Né? No caso aí recai um pouco na ideia do que eu mostrei aqui, tá? Então imagine aqui que esse conjunto A são os divisores do 2, o B são os divisores do 3 e o C são os divisores do 5. E aqui dentro, né, eu só tenho os números, né, nesse universo aqui só tenho os números de 1 a 100. Eu quero saber exatamente quais são os números que são divisíveis por exatamente 2 deles, né? Ou seja, os números que são múltiplos exatamente por 2 deles. Então, na verdade, eu quero essa região aqui em vermelho, a amarelo e em verde, né? Esse aqui que é o múltiplo dos 3, eu não quero, eu quero exatamente de 2. Bom, então, na hora de fazer essas contagens, né, a gente já tem mais ou menos a ideia aqui do que tem que calcular. Então, primeiro a gente vai pegar os divisores do 2, interseção os divisores do 3. E quando a gente faz isso, na verdade, a gente está pegando os divisores de 6. E aqui eu vou ter do 6 vezes 1 até o 6 vezes... No caso, a gente tem que dividir 6 por 100, né? Ou dividir isso aqui por 2. Tá? Bom, 33 por 2 dá 16, né? Então, isso aqui vem até isso aqui. Né? Ou seja, os divisores do 2 e do 3, simultaneamente eu tenho 16 deles. Mas observe que do jeito que eu escrevi aqui, aqui no meio tem os 6 vezes 5 aqui dentro, né? Tem os 6 vezes 10 e tem os 6 vezes 15. Ou seja, aqui também tem os múltiplos de 5. Tá? Então, do Professor, jeito que eu escrevi, pode falar. não é 16,5, não? Não, mas aqui são os múltiplos, né? Então, eu não estou pegando fracionários. Tá. Eu estou pegando só os Beleza. inteiros. Né? Ok. Professor, desculpa te atrapalhar, mas você não está fazendo o exemplo 19, né? Porque Não, seria... não, não, não. Aqui eu estou só pegando o mais simples Sim, para dar uma noção assim do que a gente está calculando, tá? E o que a gente vai calcular sim, entendi. lá. Obrigado. Tá, então é isso que eu quero falar aqui nesse caso, né? Quando a gente calcula 2 a 2, a gente quer queira, quer não está calculando também
tem elementos aqui que está no terceiro conjunto, né? Então, no caso aqui, tem elementos que são divisíveis pelos 3, mas a gente quer os exclusivos por 2 deles. Né? Então, na verdade, esses carinhas aqui a gente vai ter que excluir, né? Esses elementos em comum. Então, tá, a gente fez esse aqui, né? Vamos fazer esse aqui. Os divisores por 3 e por 5, na verdade, são os divisores de 15. Né? Então, aqui vai ter o 15 vezes 1, né? Então, até o 15 vezes... No caso, é pegar aqui 20 por 3, né? Dá 6, né? Bom, então, só esse fator aqui, né? Aqui já tem o 2 aqui incluso, né? Ou seja, esse elemento aqui também está nesse conjunto aqui. Eu estou contando, deixa eu ver. Aqui é 3, 5 e... Está aqui ele, inclusive. Né? Ó, 6 vezes 15 aqui, está aqui, 15 vezes 6, tá? Então, estou contando esse elemento aqui 2 vezes. Então, aqui falta só o 2 com 5. Que no caso aqui são os múltiplos de 10. Né? Aí esse é simples. E de fato aqui também tem elementos, né, que estão nos 3. Tá, então o número de elementos desse conjunto aqui, né, o que a gente vai fazer é isso, né, é somar os 2 a 2 e retirar 3 dessas interseções. Né? Porque esses elementos aqui, esses 3 aqui vão aparecer 3 vezes. Né? Esses 3 estão aqui dentro e esses 3 aqui estão aqui e estão aqui. Então, deixa eu só fazer essas contagens aqui rapidão. Eu vou botar logo S2, tá? Porque S2 é a soma dos 2 a 2. Então, deixa eu colocar assim. Então, no caso, quem vai ser meu S2, né? Aqui eu tenho 16 elementos, mais aqui eu tenho 6 elementos, mais aqui eu tenho 10 elementos. Tá, aí eu tenho que subtrair os 3 a 3, né? No caso aqui eu já identifiquei, né? Então, são 3 comuns, né? Mas se a gente for fazer aqui bem rápido, né? A interseção dos 3... Na verdade, aqui são os múltiplos de 30. E, na verdade, aqui só vai ter 3 múltiplos de 30. Porque o quarto múltiplo de 30, né, já passa de 100. Então, aqui a gente vai subtrair de 3 vezes essa quantidade. Tá? E lembrando, por que 3 vezes? Né? Porque esses 3 elementos vão aparecer aqui nos 3 conjuntos que a gente está fazendo essa soma. Bom, então isso aqui é a ideia da soma dos apenas 2, tá? É exatamente isso daí. Bom, ficou claro essa ideia para todo mundo? Pelo menos até aí, o que eu fiz? Tá, só repetir a ideia, porque 3 vezes, tá? Bom, 3 vezes é pelo seguinte, nessa interseção aqui, aparece os múltiplos não só de 2 e 3, e sim também do 5. Se a gente for investigar aqui, a gente vai encontrar esses mesmos 3 elementos aqui dentro. E aqui é a mesma coisa, tá? A gente vai encontrar esses 3 múltiplos aqui. Ó,
só para você ter ideia. Aqui tem do 10 vezes 1 ao 10 vezes 10. Inclusive tem o 10 vezes 6, ó. Né? Tem aqui dentro esse número. Aqui também, ó, 6 vezes 5 dá 30, né? Então aqui tem o 10 vezes 3 também, que é esse carinha aqui. E 6 vezes 5 dá 90, né? Que é 9 vezes isso daqui. Quer dizer, esses três elementos estão aqui dentro. Ó. Tá? E inclusive aqui. Né? Então é por isso, né, que eu tenho que eliminar 3 vezes, né, os 3 que aparecem simultaneamente nos 3 conjuntos. É por isso que aparecem essas 3 vezes aqui. Bom, então, tá. Então vamos ver aqui se a gente consegue abstrair, né, a ideia do para esse exemplo que a gente tá vendo. Tá, só para a gente visualizar o que vai acontecer, o que vai acontecer para esse caso, quando a gente tem 4, né? E aqui não são mais 3, são 4 agora. E não é mais de uma 100, é de uma 1000. Então, quando a gente for fazer as interseções 2 a 2, vai aparecer, por exemplo, na interseção de 2 e 3, vai aparecer os divisores também de 7 nesse meio e também do 10. Tá? Então, eu vou ter que fazer também as retiradas dos 3 a 3, sendo que quando eu faço a interseção dos 3 a 3, vai aparecer também a interseção dos 4. Então, eu vou ter que adicionar, eu vou ter que tirar a interseção dos 3 a 3 e vou ter que adicionar as interseções dos 4 a 4, né, para que fique zerado. Né? Na verdade, o que eu estou dizendo é isso. Eu vou mostrar um caso só, tá? Para não ficar muito complicado, porque vocês vão ver aqui como é que é complicado, pelo menos visualizar essa questão quando entra 4 conjuntos. Então, vou abrir aqui 4 conjuntos, eu vou abrir quadrado, tá? Vou abrir em quadrados que fica melhor. Então, suponha que esse aqui é A. Esse é o conjunto A. Eu vou abrir primeiro os quadrados, tá? Depois que eu vou nomear eles. Vou abrir aqui o segundo quadrado. Esse aqui B. Vou abrir um terceiro aqui. Esse aqui vai ser o C. E vou abrir aqui... sei lá, vou abrir aqui mesmo. Bom, eu sei que na hora que for abrir quadrados aqui dentro, vai começar a abrir mais possibilidades e maneiras de abrir esses quadrados. Né? Mas aqui é só para a gente ter uma noção do que eu vou ter que considerar, tá? E esse aqui maiorzinho aqui é o D. É confuso, né? Então, vou fazer uma numeração aqui
Só para facilitar aqui a ideia. Então, vou pegar aqui a região 1, né? Essa região aqui, ó. Essa região aqui, a região 1, tá? Sei lá, essa parte, esse quadrado aqui é 2, essa região aqui é 3. Aí aqui eu vou nomeando, tá? Essa região aqui é 4, aqui é 5, 6, 7, sei lá, 8, aqui 9, 10. Cada planozinho desse, né? Cada subplano desse é uma região. Aqui 11, 12, 13 e 14. Não, aqui já é a 8, né? Aqui não tem mais 14, é só 13 regiões. Pronto, tá aí. Não sei se tá dando para visualizar tudo. Deixa eu só aumentar aqui um pouco esses dois aqui. Esse aqui é o 5. E esse no cantinho aqui é o 6. Vou botar ele. Todo mundo está enxergando aí? Quer que eu desenhe maior? Vocês querem que eu... B, na verdade, essa região 10 aqui, ó, ela é exclusiva do B, tá? B, esse quadrado aqui, ó, essa região 10, não, essa região 10 também é do D, né? O B não tem região exclusiva, a não ser que eu faça isso. Eu vou ter que alterar aqui, tá? Vou fazer assim, deixa eu ver. Prolongar o B até aqui embaixo. Aí ele vai ter região exclusiva, tá? Pronto. Refazendo esse desenho aqui, né? Aí entra aqui mais uma região. Deixa eu ver na contagem aqui, é o 10. Onze, 12, né? Aí vai entrar mais algumas aqui, ó. Essa região aqui é a 13. E pronto. Então a região 13 ela é exclusiva do B, só tem no B. Desenhar com cor diferente. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Aqui vermelho vai ser o C. Fica melhor assim? O azul é o B. Sei lá, o verde é o A. E o amarelo vai ser o D. Ficou menos pior assim? Muito bem. Agora eu pergunto a vocês, a região, na verdade, as regiões que fazem parte só de dois conjuntos.
região 2, 2 é A e C, né? Região 2, região 4, que é do B, A e B, região 7, que é do D e C, região 10. Para aí, a região 10 é do B e D. Na verdade, essa região 10 aqui, região 10. É isso mesmo. Região 10 é só do... A região 10 começa aqui, né, e termina aqui, ó. Então, ele está em B, né? Essa região está em B e essa região está em D também, né? E não, isso não só, não está mais... Está só nesses dois mesmo. Então, beleza, aqui região 10. Região 6. Essa região 6 aqui, ele está em B e está em C só. Muito bem. Região 6. Tem mais alguma? Acho que a gente chegou, né? Tá. Agora o desafio é: como é que eu defino, por exemplo, a região 2? Então, a região 2, aí eu vou dizer assim, isso aí é o número de elementos de A interseção C, mas quando eu faço a interseção C, né, entra essa região aqui, ó. Entra o 2, entra o 5 e entra o 11. Mas eu não quero o 5 e 11. Eu quero só o 2. Então, isso aqui já está os 3, ó. Aí, no caso, é isso aqui, vou escrever assim meio grosseiro, tá? Menos a região 5, menos a região 11. Não, então, aí agora que isso aqui, a gente vai ver como é que a gente vai definir isso aqui. Tá, quem é essa região 5 aqui? 5. O 5 é a interseção do B com A e com C, ó. Não sei se todo mundo enxerga isso. Tá? Isso aqui é a interseção dos três aqui, ó. B, isso aqui faz parte do B, ó, tá na região aqui azul. Tá na região A, né? Tá aqui dentro do quadrado verde também. E tá na região C. Então, esse R5 aqui é a interseção dos três. Então, vamos escrever isso. Menos a interseção dos três. Tá, deixa eu só ver. Aqui tem mais coisa. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Essa região 5, beleza, está na interseção dos três. Sendo que essa região 11 também está na interseção dos três. Então, isso aqui é a interseção dos três. Ó. Na verdade, isso aqui está na interseção dos três. Mas só esse 11 aqui tá nos 4, né? O 11 ele é A, o 11 ele é B, o 11 ele é C e o 11 ele é D. Então, se eu quero só o 5, eu vou fazer essa interseção que eu fiz dos 3 menos a interseção dos 4.
Bom, só o que eu fiz aqui foi o R5. Repetido, a interseção dos 3 é essas duas regiões e a interseção dos 4 é só essa região. Essa daqui, né? Então eu fiz tudo, né, que é 5 e 11, né? Isso aqui é 5 e 11, menos das 4 que dá o do 11. Aí falta retirar ainda esse aqui, né, que isso aqui que eu estou retirando é só o 5. Falta retirar ainda o 11. Então, aqui menos o número dessas interseções aqui, né? Bom, então o que eu quero mostrar aqui só com esse R2 aqui, tá? Então, só com esse R2 aqui, eu quero o exclusivo 2 a 2, mas vai aparecer 3 a 3 e 4 a 4. E vejo que o 4 a 4 apareceu aqui 2 vezes. Então, significa que quando eu for fazer para os outros, vai aparecer coisas semelhantes a isso. Tá? Professor, você vai ficar nessa figura aí, fazendo cada um? Não vou ficar porque isso vai gastar muito tempo. Tá? Então, eu já vou mostrar, né, baseado nessas coisas que eu estou fazendo agora, o que a fórmula, né, me gera. Né? Ela vai me gerar toda essa contagem. Então, a gente vai ver, né, assim, pelo menos abrir um pouco a ideia para visualizar aqui o que ele quer falar, tá? No caso, o que a gente vai ter que calcular, na verdade. Então, a gente vai ter que calcular, né? Vamos entender um pouco dessa ideia aqui. Essa fórmula, ela diz o seguinte, tá? Bom, isso aqui é o número AP exato de P conjuntos de M disponíveis. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero de 2, mas eu tenho 4 disponíveis aqui, né? Eu tenho 4 conjuntos aqui disponíveis no total e eu quero ver só os que tem 2 a 2 deles. Qual foi a parte que você não entendeu? Deixa eu ver aqui, né? Alguém falou aqui. Porque tirou 11 2 vezes. Tá, vou falar disso aqui. Esse conjunto aqui, beleza, é a interseção dos 3, tá? Eu vou só colocar aqui, inclusive, outra cor. Vou colocar aqui, sei lá, em amarelo aqui. Esse aqui, a interseção A com C, nesse pacote aqui vem as regiões 2, 5 e 11. Tá? Essas 3 regiões estão aqui, nessa interseção. Nessa diferença aqui, a interseção dos 3, eu tenho a região 5 e a região 11. Né? Se a gente for olhar a interseção dos 3 aqui, de A, B e C, a região 5 está nas 3, a região 11 também está nas 3. Tá? Então, na interseção dos 3 tem essas duas regiões. Porém, na interseção dos 4 só tem o R11 aqui, ó, a região 11. Então, aqui só tem a região 11. Então, o que a gente quer fazer? Eu tenho essas 3, aí eu vou tirar R5, né? Sendo que quem é R5 é essa diferença, ó. Tá? Aqui eu tenho essas duas regiões menos essa região. Aqui eu vou ter só o R5. E aqui eu vou ter, esse aqui no caso é R11. Ou seja, só repetindo, né? Esse aqui eu vou colocar assim, isso aqui é R5. Ó. Esse aqui é R11. Então, na verdade, beleza, aqui tá as 3 regiões. Eu vou tirar R5,
que é isso aqui, e vou tirar R11. Tranquilo, né? Tá, aí alguém pode perguntar assim, professor, e se eu tirasse só essa? Não tem problema, tá? Na contagem dos outros ia chegar um momento que você ia ter que retirar as 3. Desculpe, as 4. Tá? No fim das contas, isso aqui dá no mesmo. Sim, aí voltando aqui para a ideia, né? Ele diz assim, deixa eu só copiar aqui, né? Ele diz assim, esse AP, né, ele chama o número de elementos, né, de P conjuntos, quando eu tenho M disponíveis, então isso aqui vai ser a soma, variando de M menos P, deixa eu só ver aqui, deixa eu só dar uma olhada, é K, ok. Ele pega aqui o contador K, variando de 0 até M menos P. Já já eu vou explicar melhor o que significa cada coisinha dessa, tá? Aqui K mais P, aqui P, né? Se eu não me engano é isso. Tá, então, nesse nosso caso aqui, a gente quer o A2. Por que 2? Porque a gente quer de 4 elementos, a gente quer os que estão exatamente 2 deles. Não, agora que eu estou entrando na ideia do 19. Né, que a ideia é justamente essa. Ele me dá 4... tá aqui, exemplo 19. Professor, Pode falar. um negócio importante aqui. Pedro Vitor viu que está faltando a interseção de A e D no desenho. Está faltando a interseção fato. de A e B. A e D. A e D. Não, a interseção de A com D. A com D. Isso. Não tem nenhuma região aqui que represente só A e D. Tem essa região aqui, ó. É o 11, 9, 10 e 12. Eu digo A e D, somente A e D. Sim, somente A e D. Sim. É exclusivo de A e D. Aí no caso é 0, né? É 0, não tem. Mas aí no caso eu teria que reconfigurar aqui esses quadrados, né? Mas enfim, eu acho que aqui era só para a gente ter uma noção, tá? Como eu falei, quando a gente tem 3, né? O diagrama de Venn com 3, ele é fácil de visualizar, né? Todas as regiões, mas quando entra mais um elemento, né? Mais um conjunto, aí já não fica tão fácil. Então, sei lá, né, na parte do momento que eu estava desenhando, sei lá, sofre-se o risco disso, né? De, sei lá, ficar uma região de fora, ou ficar um subconjunto de outro, não sei. Aqui eu consegui colocar 4 distintos, mas nem todas as regiões, né, exclusivas eu consegui. Mas enfim, na hora da contagem isso não vai fazer tanta diferença, tá? Na verdade é uma analogia, porque se eu fosse fazer bolas, aí, sei lá, podia ser que na minha cabeça, eu acho que com os quadrados, né, com mais de 3 conjuntos, é menos difícil de visualizar com quadrados, tá? Mas é análogo a fazer também, na verdade, isso aqui é um diagrama de Venn, tá? Sim, aí voltando aqui para o nosso caso, a gente vai ter 4 conjuntos, né, que no caso é o que eu estou chamando de delta, tá? Que no caso os múltiplos de 2, de 3, de 7 e de 10, né?
Sendo que nesse caso aqui, os múltiplos de 10, os múltiplos de 10 estão contidos todos nos múltiplos de 2, né? É como se um desses quadrados estivesse totalmente dentro de outro, né? Aqui tem... não é essa configuração, tá? Seria uma coisa tipo assim, sei lá, fazer aqui bem despreocupado. Eu tenho um dentro do outro e aqui mais dois. Seria algo desse tipo aqui, tá? Nesse caso aqui, sei lá, aqui 2, aqui... Não, aqui seria 10, né? Todos os múltiplos de 10 estão dentro dos múltiplos de 2. E aqui os outros, né? No caso, sei lá, o C de 7 e o D de 3. Seria essa configuração aqui. Tá, então essa fórmula Professor, uma pergunta, mas é sobre o desenho aí. O que é que está escrito na tá. equação aí? Você pode dizer que estou meio perdido. Peraí, Então, repito o que você... é só sobre a equação mesmo, porque tem uns termos aí que eu estou vendo outras coisas, sabe? Não sei se... Aqui, Não, aqui, do somatório embaixo mesmo. aqui. Isso, ela inteira. Sim, isso Falar os aqui. termos. Então, é porque eu vou abrir agora ela. Ah, sim. Entendi. O que eu quero dizer é isso, né? Todos os termos que são contados, né? Essa maneira rústica que a gente começou a contar aqui, ela é meio bugante, né? E ela é bem trabalhosa, né? Que aqui no caso eu teria que abrir essa mesma ideia para o R4, depois R7, R10, R6 e somar. E quando a gente for somar isso, ia aparecer muitos termos, né? Aí, no caso, essa expressão ela já me dá toda essa soma, né, que eu ia fazer, né, que a gente ia fazer. Tá, então, continuando aqui, só justificando, né, P é o número de conjuntos que a gente quer. Eu quero exatamente 2, né, tem que ser divisíveis por 2 desses 4. Então, eu tenho 4 conjuntos disponíveis e eu quero exatamente 2 deles. Sim, então, o meu M é 4, tá? Eu vou colocar aqui quem é quem, tá? Na minha expressão. Meu P é 2, porque eu quero 2 dos 4. Meu M é 4. E meu K é quem faz variar. Então, na verdade, isso aqui vai ser a soma do K variando do 0 até 4 menos 2, né? Que é isso aqui que tem aqui na parte superior. Aí, vezes não, desculpe. Aí tem essa parcelinha aqui, que é menos 1 elevado a k, k é quem faz variar, né? Aí aqui vai ficar a combinação k varia, mas o p é fixo, pelo menos nesse caso é 2. E os meus s aqui vai ser k mais 2 também. Tá, e para quem não conhece essa funçãozinha aqui do somatório, o somatório ele me diz o seguinte, né? Eu tenho o índice do somatório, ou seja, eu vou somar várias parcelas com esse formato, onde meu K vai variar do 0 até esse número aqui. Então, na verdade, o meu K varia do 0 a 2. Aí, o que isso significa? Que a gente vai escrever todas as parcelas para cada K. Então, o meu primeiro K é quando ele é 0. E quando ele for 0, vai ficar assim, ó, menos 1 elevado a 0, combinação de 0 mais 2, né, 2 a 2, vezes S0 mais 2. Essa é a primeira parcela do somatório, né? Mas a próxima parcela é quando o K é 1, né? Essa soma aqui, essa diferença aqui dá 2, né? Então eu vou ter 3 Ks. K0, K1, que é o que eu vou escrever agora, e depois K2. Aí o meu K1, quando K é 1, vai ser menos 1 elevado a 1, né? 1 está no lugar do K agora.
Isso aqui é quando o meu K é 1, né? Botei aqui 1 no lugar do K. E o próximo é quando o K é 2. Então, vai ficar menos 1 aqui elevado a 2. Então, tá aí o que a gente vai somar, né? Ou seja, aqui a gente vai... Menos 1 elevado a 0 vai dar 1. Então, na verdade, eu vou somar todas as interseções 2 a 2. Vou subtrair, né, que é menos 1 elevado a 1. Eu vou subtrair várias interseções 3 a 3. E depois eu vou ter que somar de novo algumas interseções 2 a 2 que foram retiradas a mais aqui nessas subtrações. Tá? É isso que vai me dar... no caso, se eu desenvolver essa ideia aqui que eu comecei aqui em cima, tá? Aí eu vou chegar nisso aqui. Antes de continuar, tudo bem, eu sei que não é uma ideia simples de visualizar, né? A figura é difícil, né? Essa ideia das regiões também. E do nada eu digo, ó, tem uma fórmula e pá, né? Joguei nos peitos. Antes de eu continuar, eu só queria saber se vocês conseguem visualizar essa ideia do somatório aberta, né? Se consegue visualizar essa transformação desse somatório na soma dessas três parcelas. O P seria os elementos que estão exatamente em dois conjuntos, né, no caso, né? Porque na questão ele me dá o universo de 1 a 1000, o universo é de 1 a 1000, mas eu quero os divisores exatamente de dois desses. Então, a quantidade total desses elementos é o nosso M, né? Eu tenho M, sei lá, M conjuntos aí, e eu quero exatamente dois deles, né? Então, o meu P é isso, é exatamente 2, né? Tá, todo mundo tá visualizando a abertura até o momento? Até isso aqui, o que eu fiz. Ok, então vamos só abrir aqui. Então isso aqui vai ficar assim, tá? Repetindo aqui, menos 1 elevado a 0 vai dar 1. Isso aqui vai ser combinação 2 a 2 que vai dar 1. Ou seja, vai ser só uma vez essa soma dos termos 2 a 2, né? Das interseções 2 a 2. Por que isso, né? Não, está aqui mesmo a resposta. Porque aqui, nas interseções 2 a 2, só aparece uma de cada vez. Então, quando a gente soma isso, né, a gente soma uma de cada vez. Quando tem repetição, aí a combinação vai dar mais do que um, no caso, né? Essa é a ideia, né? Então, é por isso que tá pesada a página. Está demorando para passar de uma página para outra. Sim, é por isso que aqui só aparece uma vez, tá? Porque essas interseções não vão se repetir. Essas interseções aqui, no caso, eu vou escrever aqui o S2, né? Eu vou só definir aqui, para ficar... Conjunto A são os divisores de 2. Conjunto B são os divisores de 3. Conjunto C, os divisores de 7. E o conjunto D são os divisores de 10. Então, aqui, vamos escrever, daqui a pouco eu escrevo em relação a isso, tá? Tá, e aqui vai ficar menos... Aí aqui vai ser combinação 3, 2 a 2. Aí fazendo aqui combinação 3, 2 a 2.
Isso aqui dá 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial, tá? Isso aqui dá 3. Ou seja, nessas interseções 2 a 2, 3 delas vão ser idênticas, né? Então eu vou ter que retirar essas 3 aqui que eu estou contando aqui, em cada uma delas. E aqui vai ser o S3, né? Que no caso é somar as interseções 3 a 3. Menos 1 ao quadrado é um positivo, né? Então eu vou somar, na hora que eu retirei essas 3 interseções 3 a 3, eu retirei coisas a mais. Então eu vou ter que repor essas coisas a mais. Aí quantas coisas a mais a gente vai ter que repor, né? Essa combinação é quem me diz isso, tá? Aqui vai ser 4, 2 a 2. Aqui vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial e 2 fatorial, tá? Bom, fazendo essa conta aqui, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Deixa eu só separar aqui que está começando a ficar muito poluído aqui essa... E aqui, 2 fatorial. 2 fatorial dá 2, né? Aqui cancela 2 com 2. 2 fatorial a gente divide por 4, que vai dar 2 também. Vai dar 3 vezes 2, aqui dá 6. Então, na retirada de 3, dessas interseções 3 a 3, né, eu vou ter que repor 6 dessas interseções aqui 4 a 4. Né, que no caso aqui é 2 mais 2. E no caso a interseção dos 4 aqui só vai ter só vai poder aparecer uma única vez, tá? Então aqui nessas retiradas, né, 6 delas eu estou retirando em excesso, eu preciso repor. Tá, então, beleza, vamos agora escrever aqui, né, no caso, quem é o S2. É o número de elementos das interseções 2 a 2, né? Então, no caso aqui, é A com B, né, que a gente vai somar, depois A com C, depois A com D, depois B com C, B com D, e por fim C com D. Né? No caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? 6 interseções 2 a 2. Menos 3, aí agora interseções 3 a 3. Né? Então aqui vai ser A inter B inter C, mais A inter C inter D, mais B inter C inter D, aqui não tem o D, aqui não tem o B, aqui não tem o A, e está faltando um que não tem, é o C. Né? Então, mais A inter B inter D. E mais seis vezes a interseção 4 a 4, a gente só tem uma. Bom, então é isso aí que a gente vai ter que calcular, tá? Deixa eu só ver aqui algumas perguntas que eu acabei. Não, o raciocínio é só na aula, tá? Não, na verdade eu só estou exibindo, né, a razão aqui dessa expressão, né, que ela já faz todo esse processo aqui, né, esse processo que a gente começou a discutir a ideia dele, eu não concluí, né, então no caso, o que a gente ia encontrar aqui, né, se a gente continuasse aqui com essas regiões, a gente ia encontrar uma coisa semelhante a isso, tá?
No caso, ia ser a soma de todas essas interseções. Na verdade, ia ser isso que a gente ia encontrar. Menos 3 vezes as interseções 3 a 3, mais 6 vezes a interseção 4 a 4, tá? Foi isso que eu quis meio que enfatizar aqui, né? Quando aqui aparece mais interseções 4 a 4 do que as demais, né? E, de fato, aqui aparece mais que as demais. Tá? E, bom, essa seria a ideia. Aquela combinação 4-2 a 2 dá 6, tá? Aqui eu fiz a conta, é porque aqui não coloquei, eu coloquei o resultado já aqui, ó. Isso. Tá, aí agora a gente só precisa visualizar como é que a gente vai calcular isso, né? Tá, como é que eu calculo aqui a interseção de A com B? Bom, a interseção de A com B são os elementos que são divisíveis por 2 e por 3, né? Ou seja, são divisíveis por 6. E como eu tenho aqui um universo de 1000 números, então a gente já viu que para a gente calcular essa interseção aqui, a gente faz isso, né? No caso, isso aqui vai ficar o menor inteiro, né? Se eu fizer 1000 dividido por 6. Por que 6, né? Porque 6 é o menor múltiplo ao mesmo tempo de 2 e 3. Desculpe, é o menor divisor de 2 e 3. E como eu quero dos 1000, né? A quantidade de divisores de simultaneamente 2 e 3, então a gente aqui divide por 6. Isso. Aí, no caso, só vou reescrever de novo aqui. O A é referente aos divisores do 2, o B, os divisores do 3, o C, os divisores do 7 e o D, os divisores do 10. Estou escrevendo aqui de novo só para facilitar aqui na hora de fazer essas contas. Então, isso aqui vai me dar a quantidade dos divisores de 2 e 3. Tá? A gente calcula com isso aqui. Aí, para calcular a quantidade de divisores de 2 e 7, né, que é isso aqui. Ó. Então, a gente faz 1000 dividido por quem? Por 14. Bom, perguntaram se eu entrei na nave. Mas aí eu não sei nem responder isso, porque eu não sei de que nave está falando. O microfone está falhando? Voltou? Mas estava falhando ele? Ah, é? Ah, tá. Sim. Perfeito, ó. Tá. Muito bem. Aqui eu vou deixar tudo indicado, tá? Para não ficar cansativo demais e eu acho que a ideia já deu mais ou menos para passar. Pode ser também. Bom, essa interseção de A com D são os divisores de 2 e de 10. Aí aqui eu divido por quanto? Daniel botou 20.
Mas se eu disser a vocês que é só 10, vocês concordam? Aí, a razão, né? Ah, o João Guilherme discorda. Então, a razão disso é porque aqui no, nos divisores de 10, na verdade, nos divisores de 2 já tem os divisores de 10. Né? Só escrevendo aqui bem rápido, né? Vou pegar aqui um conjunto de divisores de 2. Os divisores de 10 estão aqui dentro, tá? A gente quer a interseção desses dois conjuntos é o próprio divisor de 10, tá? Então aqui é 10. Esse aqui já é a interseção de A com D, é o próprio D aqui. Essa interseção dá o próprio D. De B com C, né? No caso são os divisores de quem? Aí aqui é o produto, né? Aqui é 21. De B com D. Não entendeu por que o 10? É porque aqui eu fiz só um exemplo, um desenho bem simples, só para visualizar a ideia. Suponha que aqui está todos os múltiplos de 2, tá? Em particular, os múltiplos de 10 estão aqui dentro. Como ele quer interseção, né, de A com D, dá o próprio D. Né? A interseção dá o próprio D. Então, aqui, para saber o D, né, eu divido por 10. Tá. Então, eu fiz esse, agora vai para esse, né? B com D. 3 com 10. 3 com 10 aqui a gente divide por quanto? Por 30, né? Que é 3 vezes 10 no caso, né? Mais. Falta só esse, né? O de 7 com 10, né? Eles também são primos entre si, né? Então aqui fica também o produto, fica 70. Tudo bem, então a gente calculou por 2 e 4, aí usa 4 só. Porque os múltiplos do 4 estão dentro dos múltiplos do 2. Se eu fizer a interseção dos divisores de 2 e divisores de 4, vai dar os divisores de 4. Tá, agora a gente vai fazer menos 3 vezes. Aí aqui a interseção agora é de 3, tá? Então é a mesma ideia. É 1000, sendo que agora não é produto de 2, e sim de 3. No caso é 2, 3 e 7. Né? Faz o produto dos 3. No caso, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 7 dá 42. Né? Então aqui eu divido por 42. Aí vai me dar os múltiplos simultâneos de 2, 3 e 7. Aqui é 2, 3 e 10. Sendo que a interseção de A com D é o próprio D. Né? Então, na verdade, aqui a gente só faz o de 3, vai dar o C com D. Tá? Ou seja, é o de 3 com o de 10. Né? Então, aqui é o de 30. Mais esse aqui. O B, no caso, é 2 também, né? Não, o B não é 2, não. O B é 3. 3, 7 e 10. Né? Os três são primos entre si, né? Aqui vai dar por 210. E esse aqui
No caso é 2, 3 e 10. Espera aí. Ah, aqui é 7 e 10. O C é 7. Esse aqui é 30. E esse aqui é 70. Por fim, né, mais 6 vezes a interseção dos 4, né? Aí aqui vai ser 1000. A interseção dos 4 vai ser o produto, né? No caso, a interseção de A com D é o próprio D, é B, C e D. Tá? Ou seja, isso aqui, ó, é 1000 por 210. Todo mundo entendeu essa substituição que eu fiz? Muito bem. Então, eu vou deixar indicado, tá? Essas contas aí, vocês fazem e verificam, né? Se isso de fato dá os 233, tá? Pelo horário, o nosso tempo acabou, tá? O que a gente vai fazer na próxima aula? Próxima aula, a gente vai discutir os pelo menos. Tá? Aí a ideia aparece, né? Mas a ideia do pelo menos aparenta ser mais suave, né? Porque pelo menos significa no mínimo. Então, eu não vou precisar excluir, né, tanta gente, né? Voltando aqui para essa ideia do desenho, se eu quisesse aqui pelo menos 2, né? Quais são as regiões que estão em pelo menos 2 conjuntos, né? Bom, pode ser as regiões que estão em 2, pode ser as regiões que estão em 3, ou as regiões que estão nos 4 conjuntos simultaneamente, né? Ou seja, é todo mundo aqui, excluindo essa galera que está só em 1, né? Então, é relativamente mais suave do que essa, tá? A ideia do que a gente vai ver na próxima aula. E também a gente vai ver essa função de Euler, que, sei lá, imagine aí o número, sei lá, 200, né? Quantos números primos tem do 1 até o 200? Então, essa fórmula me diz isso, tá? A ideia da fórmula, eu vou ter aqui a ideia da demonstração dela, né? Imagine todos os divisores, né? Eu vou querer, no caso, o A0, né? Ou seja, de todos os conjuntos, né, de um certo universo, eu vou querer os números que não estão em nenhum deles, né? No caso, não é múltiplo de ninguém, né? A gente está calculando aqui os múltiplos. E o número primo, né, ele não é composto, né? Então, ele não é múltiplo de ninguém. Aí, no caso, isso aqui eu vou comentar melhor na próxima aula. Tá? Então, eu encerro por aqui. A atividade vai, tá? Eu, sei lá, faz tempo que eu estou devendo isso, mas estou correndo aqui contra o tempo para elaborar uma coisa assim mais legal para vocês, né? Não quero elaborar também uma coisa assim de qualquer jeito. Vou só interromper a gravação e deixar vocês se pronunciarem à vontade.